toda a direção do Vasco, do presidente Pedrinho, do Amodeu, do Filipe, todas as pessoas que me têm recebido muito bem. Agradecer também o processo extremamente profissional de toda a minha contratação, da minha chegada, de toda a negociação. Senti realmente que o clube sabe onde está, onde quer ir, sabe o que procurava. Foram bastante claros em toda a comunicação, em todo o processo de seleção e da minha chegada, por isso agradeço muito todo o processo e é uma honra enorme estar num clube desta grandeza, noção da responsabilidade, muita vontade de trabalhar e pronto, desejoso de começar a iniciar as novas funções. Disponível para qualquer pergunta. Bom dia, Ademar. Boa tarde, Jana. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Guilherme, da Itatiaia. Já pensando nesse projeto que você vem, como é que foram essas conversas iniciais ali, já visando o elenco do Vasco? Como vocês trabalham para essa sequência agora da temporada, já nessa primeira janela? Boa tarde. Boa tarde. Então, eu acabei de chegar, é tudo muito recente. Obviamente que antes da minha chegada, na última semana já houve várias conversas com toda a diretoria, inclusivamente ao leve com o Filipe e com o Diniz. O objetivo é analisar o que existe, perceber as necessidades junto com o técnico, entender que existe um grupo. Acho que o Vasco está numa fase, meio da temporada, e no momento também do clube em que precisa do máximo de estabilidade possível, mas com uma janela aberta e até pela situação financeira do Vasco, estamos abertos a qualquer oportunidade, tanto de entrada e saída, e é um assunto a ser discutido ainda nos próximos dias. Boa tarde, Ademar, aqui na sua frente, Matheus Guimarães do Lance. Seja muito bem-vindo ao Vasco. Muito obrigado. Eu queria que você atualizasse, por favor, a questão da renovação dos contratos do Felipe Coutinho e do Léo Jardim, se houve já uma nova proposta para o goleiro, e quanto ao Coutinho, se vocês tentam um novo empréstimo ou conta com a possibilidade dele rescindir com a Aston Villa. Obrigado. Muito boa tarde, obrigado. Existem conversas abertas em relação à renovação dos dois jogadores em causa. Existe um interesse grande do Vasco, para que continuem, de toda a gente, inclusivamente do técnico. Existem ofertas sobre a mesa, existem discussões abertas e nos próximos dias poderá haver algumas novidades em relação aos dois casos. Boa tarde, Edmar. Fábio Azevedo, do canal Fanático Vascaíno. Seja bem-vindo ao gigante Vasco da Gama. Muito obrigado. Todas as perguntas vão tocar no seguinte tema: dinheiro, né? Como fazer para essa janela o Vasco ter reforços que ele precisa para qualificar o seu elenco com poucos recursos que você tem na sua pasta nesse momento? Então, desde que eu comecei a conversar com a diretoria do Vasco, ficou muito claro que se trata de uma diretoria bastante responsável. Sempre me explicaram e me fizeram entender primeiro a grandeza e a exigência do Vasco, mas ao mesmo tempo também a situação financeira complicada que o Vasco vive no momento. Sendo assim, a nossa abordagem ao mercado será normalmente... Nós temos, vou formular aqui um pouquinho, nós temos vontade de trazer os jogadores que acrescentem, mas também temos a noção que precisamos resolver antes disso alguma situação pendente no plantel, no elenco, aliviar um pouquinho a folha para poder contratar, mas de alguma forma temos alvos dentro do nosso bolso, dentro das nossas possibilidades, que gostaríamos de trazer. Respondendo mais concretamente, queremos reforçar e temos a noção da situação financeira, mas acreditamos que vai ser possível trazer jogadores para ajudar a equipe. Aqui, boa tarde, Sérgio do podcast Cosmaltino, seja bem-vindo. São duas perguntas bem rápidas. Uma, se você vai participar de todo o processo de contratação, desde das análises e tudo até a finalização, e sobre o futebol feminino, o que você pensa para o Vasco no futuro?
Em relação à primeira questão, sim, vou participar em todo o processo de recrutamento de qualquer jogador. Neste momento já há algumas situações que estão em vista, das renovações à contratação. Eu vou, a partir de agora, assumo completamente essa pasta, com a minha equipa, com as pessoas que estão em funções. Em relação à segunda pergunta, nesta fase que eu cheguei, ainda não tive a oportunidade de discutir com a diretoria e com os responsáveis do futebol feminino. É algo a ser discutido nos próximos tempos, porque, como devem entender, eu cheguei ao Rio há 2 dias atrás e ainda não tive a oportunidade de tocar em todas as pastas. Olá, Admar. Joel Silva, do canal Colina em Foco. Seja bem-vindo ao Vasco. Na sua chegada, né, até o seu anúncio e até a sua chegada ao Brasil, teve muito tempo, então deu tempo da gente pesquisar sobre você, né, sobre a sua trajetória, sobre a sua carreira, Claro. Né, trabalhando como olheiro no Porto, depois como chefe de scout em Mônaco, Lille, e como diretor de futebol no Boa Vista, no Bordeaux. Deu para entender ali que teve várias experiências diferentes em várias áreas do departamento de futebol. E uma que se destacou bastante foi o fato de você conseguir, ou ali, né, analisar jogadores que chegaram ao time que você estava trabalhando e, consequentemente, conseguiu uma venda muito boa. O Zimen, Rafael Leão, entre outros jogadores. Eu queria entender, esse é o perfil que o Vasco vai buscar, principalmente nessa primeira janela, tendo em vista as lacunas que o elenco tem. O Vasco tem um orçamento para ir atrás de jogadores renomados ou com grana, ou você vai atrás da sua expertise, que é, de fato, buscar jogadores desconhecidos, mas que podem dar um retorno imediato? Como é que está sendo a análise do mercado para buscar reforços? Obrigado. Então, a janela do meio do ano é uma janela muito particular e muito específica, não dá muito tempo para o jogador se adaptar, ou seja, o primeiro critério será a qualidade do jogador, o segundo critério é se encaixa financeiramente com os nossos recursos, e a partir daí, se houver uma facilidade de adaptação, vai ser priorizada em um jogador que não tenha qualquer ligação ao futebol brasileiro ou ao futebol sul-americano. Não invalida que uma boa oportunidade de um jogador que não esteja identificado com o futebol brasileiro venha a entrar. Temos o exemplo do Nuno, por exemplo, que foi um jogador que se adaptou muito rapidamente. Nós vamos olhar mais para o perfil técnico, físico, psicológico do jogador e para se é possível ou não fazer a operação, do que propriamente ao BI ou ao passaporte. Dizendo que no meio do ano a minha preferência, sempre em circunstâncias normais, será jogadores que tenham uma adaptação mais rápida. Admar, bem-vindo ao Vasco. Boa tarde, Lineker Biondi, canal A Hora do Vasco. Você está falando sobre contratações e eu queria saber um pouco mais sobre a parte organizacional do seu trabalho. O que lhe foi apresentado chegando ao Vasco? Existe alguma interferência ou autonomia de Felipe, Pedrinho e Fernando Diniz nessa área específica de contratações? Explica um pouco mais para a gente, detalhado, esse nível de autonomia. Boa pergunta, muito obrigado. Então, o Vasco, neste momento, existe uma organização em funções há alguns meses. O corpo estranho, neste momento, sou eu é que tenho que me adaptar à dinâmica que está envolvida. Pessoas que me receberam muito bem, que eu reconheço competências, no professor Diniz, no Felipe, no presidente. Eu tenho algum conhecimento do mercado, tenho algumas ideias, as decisões finais serão o mais unânime possíveis, mas o diretor executivo tem autonomia na seleção dos jogadores, no Vasco da Gama. Boa tarde, Admar. Gabriel Rodrigues aqui da Trivela. Seja bem-vindo ao Vasco e ao Brasil, ao Rio de Janeiro. Eu queria perguntar sobre os objetivos do Vasco e seus objetivos aqui no clube. Se nessas conversas que vocês tiveram até a sua contratação, agora na sua chegada, foram discutidos os objetivos do Vasco a curto prazo e a longo prazo também. Por exemplo, esse ano o Vasco está disputando 3 competições, Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana. Foi conversado alguma coisa sobre prioridade para alguma competição? E quais são os objetivos do Vasco nessa temporada? O objetivo do Vasco é dar passos seguros e estáveis na continuidade do que esta diretiva tem vindo a fazer, para colocar o Vasco lá no lugar onde ele merece. Existe ambição interna da minha parte e das pessoas que estão em funções. O Presidente e o Felipe, como ex-jogadores e como conhecedores da história do Vasco,
passaram-me a responsabilidade, a exigência e a ambição do clube. O objetivo é tentar fazer o melhor em todas as competições. Essas competições são importantes e eu acredito que podemos chegar longe nas 2 competições a eliminar e fazer um Brasileirão de acordo com igual ou melhor do que aquilo que aconteceu ano passado. Tentar qualificar para as competições continentais. Bom dia, Admar. Danilo, do Expresso 923, seja bem-vindo. Muito obrigado. A nossa dúvida é em relação a esses últimos 3 anos seus no Bordeaux. O Bordeaux que passou por dificuldades, vem passando por dificuldades financeiras, estava na 1ª divisão, depois cai para a 2ª e depois, por problemas financeiros, cai para a 4ª divisão. E o Vasco, nesse momento, está numa recuperação judicial, todo esse processo difícil financeiro. Ao mesmo tempo, temos 20 milhões de torcedores, uma grande pressão, uma grande expectativa por resultados melhores. Qual o aprendizado que você traz desses 3 anos do Bordeaux, da relação com a torcida, para agora, para o Vasco da Gama? Obrigado. Boa questão também. Então, para mim foi uma grande honra representar um clube com a dimensão do Bordeaux, no pior período da história. Desportivamente, eu considero que o trabalho não foi incrível, mas foi razoável dentro das limitações enormes que tínhamos. A forma como o futebol francês está organizado em termos de fair play financeiro, de controle financeiro dos clubes, é completamente diferente da brasileira, pelo menos por enquanto. Tivemos muita dificuldade sempre em contratar jogadores, mas eu entendo que com as vendas que nós fizemos, o trabalho acaba por ser positivo. Infelizmente, as questões foram dívidas antigas, foram falta de um investidor que sempre foi a grande prioridade do acionista maioritário, e o clube acaba por descer este inferno, digamos assim, por questões administrativas, não desportivas. Ou seja, o aprendizado em viver na dificuldade foi grande, era mais jovem, hoje em dia já venho mais calejado numa situação desse género. A relação com a torcida sempre foi boa. Eu acredito que mesmo o Vasco também passando por uma situação difícil, consegue encontrar o clube com maior estabilidade, tanto institucional como desportiva, do que quando cheguei, até pelos timings, e de quando cheguei ao Bordeaux. Por isso acredito que são situações bastante diferentes e acredito que estou preparado para a exigência e a pressão que vai acontecer no Vasco da Gama. Ademar, aqui. Alan Santos, do BTB Esportes. A gente tem visto, seja muito bem-vindo ao Vasco. Muito obrigado. A gente tem visto um regresso de grandes jogadores para o futebol brasileiro. Recentemente, voltou o Neymar para o Santos, Felipe Coutinho, no ano passado, retornou para o Vasco da Gama também. Você falou sobre autonomia no futebol. Você estuda fazer uma grande contratação também dentro dessa próxima janela? O torcedor sonha com o retorno do Douglas Luiz, que está talvez saindo da Juventus, retornar ao futebol brasileiro, recuperar o seu futebol, buscando uma Copa do Mundo logo ali na frente. Você pensa também fazer uma grande contratação no Vasco? Respondendo à sua pergunta é muito claro. Sonhar, eu sonho. Agora, neste momento, contratar um jogador como o Douglas Luiz é completamente impensável, infelizmente. Nesta janela acho muito difícil chegar a um nome desse nível. Futuramente, se for, independentemente do nome, se for um jogador que estiver com vontade de representar o Vasco, fisicamente, com as condições, tecnicamente, que seja um jogador que acrescente, a porta estará sempre aberta, desde que cumpra os requisitos e a responsabilidade financeira da direção em causa. E neste momento acho que vai ser, nesta janela pelo menos, vai ser difícil trazer um jogador desse calibre. Ademar, Thiago Toche, de Vasco Velocidade, seja bem-vindo. Obrigado. 2 perguntas. Você terá autonomia para contratar, o Vasco vai falar X de dinheiro e você vai ter autonomia de ir ao mercado ou não? E já conversou com o Fernando Diniz sobre reforço? Boa questão, muito obrigado pela pergunta. No Vasco, o objetivo... Eu acabei de chegar, não é? Temos um técnico com a dimensão, o tamanho e a competência do Fernando Diniz. Estamos no meio da temporada. É muito importante entender isso. Estamos no meio da temporada. Tudo que for feito vai ser de acordo com o ok e com o parecer positivo do técnico e do Filipe. Ou seja, eu venho com as minhas ideias,
com o perfil dos jogadores que eu acredito que são interessantes e pelas conversas que nós tivemos até agora, temos uma visão semelhante e com certeza que vamos encontrar jogadores em que toda a gente esteja de acordo e que seja unânime na decisão. Respondendo à questão concreta, ainda não tive a oportunidade de falar com o Mr. Diniz sobre os nomes concretos, mais sobre perfis, mas isso vai acontecer nos próximos dias, com certeza. Boa tarde, Edmar. Thiago Carvalho, da Band. Eu tenho certeza que, até pela tua experiência no futebol, em relação a scout, a trabalhar como direção em outros clubes, e eu vi que você tinha uma boa experiência também em relação a contratar jogadores, no caso da América do Sul, você deve conhecer bem o elenco do Vasco, ou pelo menos desde que as transações começaram para te contratar, você já deve ter dado uma olhada nos jogos do Vasco e tudo mais. Com certeza. Queria saber o que você achou do Vasco, o que o Vasco oferece hoje em relação a jogadores, o que o Vasco apresenta hoje, o que você tirou de parâmetro, o que você acha desse elenco, o que é possível buscar com o elenco que o Vasco tem. Dentro dessa mesma pergunta, o Fernando Diniz tem um futebol muito próprio, podemos dizer assim. Não é um estilo de jogo simples, igual a gente encontra em outros treinadores, ou pelo menos bem exemplificado. Ele tem um estilo muito, não autonomia, mas ele tem um estilo muito próprio de futebol. É um estilo que você gosta? É algo que o estilo de jogo do Diniz é algo que você admira? É um treinador que você contrataria, por exemplo? O que você entende desse futebol do Diniz? Assim? Para começar, eu sou um fã do Diniz, antes de sequer cogitar o meu nome para o Vasco. Já tive a oportunidade de lhe dizer. São equipas com uma identidade muito forte, eu gosto, com ideias muito bem definidas. Ele tem uma capacidade muito grande de tirar o máximo dos seus jogadores. Eu acho que já se conseguiu ver nos quase 2 meses que ele tem em função, que houve jogadores que já cresceram, e eu acredito que há mais jogadores ainda que vão crescer e que ele vai conseguir tirar o melhor deles. E definitivamente acho que contrataria o Diniz para o atual Vasco, sem dúvida alguma. A outra questão tinha sido... Em relação ao elenco, o que você conseguiu perceber nos jogos que você assistiu? Eu tive a oportunidade de assistir todos os jogos desde que o Diniz entrou em função. Eu acho que há coletivamente e individualmente, acho que há uma evolução muito grande. Acredito que o elenco é um pouquinho, talvez, desequilibrado em algumas funções. Pode faltar ali um ou outro perfil, mas também tão pouco queremos fazer alguma revolução. E o que eu sei que o Diniz quer é jogadores que cheguem e que realmente ajudam de forma inequívoca. Trazer por trazer não faz nenhum sentido, nem para ele nem para nós, obviamente. Por isso, respondendo mais concretamente, eu acho que há um outro perfil que nos pode faltar no elenco, que estamos analisando, mas no modo geral, acredito que há potencial no elenco para fazer melhor do que foi feito até este momento da temporada. Admar, Sérgio Kim, de canal Atenção Vascaíno, e seja bem-vindo ao Vasco. Desejo muito sucesso nesse seu trabalho aqui. Muito obrigado. A minha pergunta é a respeito do Ryan, um jogador muito promissor, que o Vasco tem muita expectativa, tanto esportivamente quanto também financeiramente, que pode ajudar muito o clube no futuro próximo. O técnico Fernando Diniz vem tratando o Ryan quase que como um filho, o futebol dele aumentou consideravelmente, vem entregando muito mais e hoje é um jogador fundamental. O próprio Diniz pediu a permanência, se possível, que futuramente, uma venda não agora, mas futura, o Vasco pode receber até mais dinheiro em relação a um possível retorno. Eu queria saber o que já foi trabalhado com você em relação a esse jogador, se o objetivo é vender agora por questão financeira, pela necessidade da venda, ou se a pedido do treinador está nos planos de tentar esperar um pouquinho mais e quem sabe vender só numa outra janela. Obrigado. Boa questão. O Mr. Diniz, o que ele pediu foi que os 11 jogadores, 12, os jogadores mais utilizados, os titulares, digamos assim, que não haja uma negociação, uma saída nesta janela. Agora, a questão é que o Vasco vive uma situação financeira relativamente complexa e há propostas que não podem ser recusadas. A minha expectativa, juntamente com a diretoria, é manter o Ryan, não negociar o Ryan nesta janela, ok? Agora, há uma multa rescisória, se alguém pagar a multa, nós não podemos fazer absolutamente nada. Eu acredito, muito honestamente, com o trabalho que nós estamos a fazer, que o Ryan vai ficar até ao final do ano no Vasco. Acredito, mas nada é impossível no futebol. Boa tarde, Edmar. Boa tarde. Seja bem-vindo, boa sorte no Vasco da Gama. Carlos Berbert, dos canais Mário Coelho Vasco e MCV Play.
A minha pergunta é envolvendo indícios de que você é um antigo alvo do clube, na verdade, desde o ano passado, ali depois da saída do Alexandre Matos. E aí eu queria saber se naquela época houve mesmo um contato do clube com você, se você chegou a negociar, e se sim, qual foi o diferencial para dessa vez você aceitar a proposta, o convite do Vasco da Gama? Obrigado. Muito obrigado pela questão. Respondendo sim, é verdade que em março de 2024 houve contactos com a 777 e com as pessoas em função na SAF do clube. Houve algumas conversas, houve algumas entrevistas, alguma troca de ideias. E na verdade, naquele momento, eu achei que não era o momento para vir para o Brasil do ponto de vista pessoal, mas também pelo projeto como foi apresentado. Desta vez as coisas foram muito mais céleres e eu comecei esta apresentação a agradecer a todo o processo de recrutamento e as conversas. A mensagem que me foi passada foi muito clara. Eu notei um sentido de responsabilidade a todos os níveis, económica, um projeto esportivo muito sólido. Identifiquei-me claramente com as pessoas de uma forma muito fácil e momentos diferentes, mensagens diferentes, projetos diferentes, resposta diferente. Aqui, Edmar, boa tarde, Eduardo Alves da Vável Brasil. Um diferencial muito interessante da sua carreira é o fato de que você, durante uma grande parte dela, exerceu a função de scout. Você mais recentemente tornou-se diretor, mas o quanto que você acredita que essa sua experiência comandando o scout de clubes te diferencia de outros profissionais do mesmo ramo que o seu e também, claro, traga um diferencial interessante para o seu trabalho no Vasco? Muito obrigado, pergunta bastante interessante. Eu acredito bastante no scouting, e acredito que o scouting é um processo, ou seja, há vários intervenientes no scouting, ou seja, há o processo de identificação, há um processo de validação interna, há um processo até de uma validação técnica do treinador, depois há um enquadramento financeiro, é um processo que envolve várias pessoas. Eu acredito, eu já estive envolvido em várias fases deste processo na minha carreira, e acho que ver este processo e ver o futebol de visões e de prismas de olhares diferentes, acho extremamente enriquecedor. Numa função mais de decisão, vou valorizar o processo, vou tentar melhorar os processos internos, e o objetivo será sempre errar o menos possível. Boa tarde, Edmar, tudo bem? João Guerra, do GE. Globo. Primeiramente, desejar boas-vindas ao comando do Vasco. A minha pergunta são duas, na verdade. A primeira em relação, sei que você já falou sobre renovações e que vai atacar esse movimento no elenco do Vasco, você entende que isso é importante. Eu queria falar mais uma vez sobre um jogador especificamente, a gente deu há pouco tempo aqui, sobre o Léo Jardim, que houve um avanço nas conversas de renovação de contrato dele, que é um dos objetivos do Vasco. É uma renovação que vem arrastando há muito tempo e a gente sabe que você trabalhou com ele em 2 clubes na Europa, né? No Lille e no Boa Vista. Eu queria saber como é que é a sua relação com o Léo, especificamente, se você já teve algum dedo nessa conversa, nessa renovação de contrato dele, se você já está atuando nessa questão, e para avançar, se você já teve algum papel importante em relação a isso. E a minha segunda, se possível, é em relação a reforços, como muita gente já falou. Eu queria saber se o Vasco já tem algum setor que você e a diretoria, a comissão técnica, entendem que são importantes para o Vasco atacar no mercado, posições dentro do campo, meio campo e tudo mais. Muito obrigado. Obrigado pela questão. Em relação ao Léo, tenho um passado de profissional com ele, mantivemos uma relação de amizade, é alguém que eu mesmo durante estes anos pontualmente comunicava. Foi das primeiras pessoas a parabenizar quando eu decidi aceitar este desafio do Vasco. Temos falado bastante e eu acredito que nos próximos dias poderão haver avanços significativos em relação à renovação. É a vontade de ambas as partes e quando todas as partes querem, acho que o entendimento vai acabar por chegar. Em relação à segunda parte, vai-me desculpar, há ideias em relação às posições, mas também há jogadores em função, há toda uma gestão do dia-a-dia do grupo e não vou focar apenas numa posição específica, até por respeito aos jogadores que fazem parte do elenco. Edmar, bom dia. Vitor Seta do Globo, bem-vindo ao Vasco, bem-vindo ao Rio. Muito obrigado. Eu queria voltar na pergunta do colega sobre scout. Você foi scout por um bom tempo na sua carreira.
E numa situação como a do Vasco, a situação financeira limitada que o Vasco tem hoje, o scout acaba tendo uma grande relevância, identificar jogador, buscar bem no mercado. Eu queria te perguntar como vai ser sua relação com o departamento de scout do Vasco. Você pretende dar ali sua cara, dar seu perfil, tentar mexer na estrutura desse departamento? Como é que você vê essa questão? É uma boa questão. Eu estive reunido ontem com os scouts do clube, não é? Conversamos bastante. O meu objetivo, obviamente, é chegar, analisar, ver e trabalhar com eles. Eu acho, humildemente, que consigo aportar alguma coisa ao trabalho deles, em termos de processo, em termos de visão, em termos de formas de ver o futebol e formas de ver o scouting. Vamos tentar optimizar ao máximo os recursos existentes. E o objetivo é que manter, analisar e trabalhar juntos para conseguir dar resposta às necessidades do Vasco com a equipa existente. Obrigado, Edmar. Boa tarde a todos.